Bem-vindo a mais essa reflexão. Precisamos entender o Evangelho. E como entender o Evangelho segundo a perspectiva da vontade de Deus e não segundo a nossa religiosidade? Nós não somos chamados para viver uma religiosidade, é isso que a gente precisa entender. Somos chamados para revelar o reino de Deus. E revelarmos o reino de Deus é revelarmos as virtudes do Pai. Por isso nós fomos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus, para proclamarmos as suas virtudes. E Jesus ensinando sobre essa questão, diz assim lá em João 13:20: em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Simples assim. As pessoas deverão e precisam receber o Pai, mas para receber o Pai, precisam ver o Pai em nós. Como nós fazemos isso? Como imitadores de Cristo, pois quando imitamos a Cristo, estamos de fato imitando o Pai. Mas em que sentido? Toda a vontade de Deus é que a gente viva as relações segundo as suas virtudes. Ou seja, manifestando a graça, manifestando a misericórdia, revelando compaixão, longanimidade, manifestando paciência e, principalmente, revelando o amor de Deus nas relações. Pois quando amamos como Cristo, nós não praticamos o mal contra o próximo. Esse é o evangelho que a gente deve anunciar, viver, que nós somos reconciliados pela graça de Deus, reconciliados mediante a obra que Cristo fez por nós, que é a graça de Deus revelada, não depende de nós, não depende do nosso esforço, nem das nossas obras. Não se trata de fazermos algo para agradar a Deus, mas de compreendermos o que ele fez por nós e nos submetermos. Esse é o Evangelho. E a gente submetendo a Cristo, somos feito um novo ser, uma nova criatura, somos feitos à sua imagem, recebemos da mesma natureza de Deus, capacitados para rejeitar as paixões humanas. Quando rejeitamos as paixões humanas, ou seja, quando nós despimos da natureza humana e nos revestimos de Cristo, nós passamos a agir como Cristo, ou seja, como seus imitadores. Como eu faço isso? Através das Escrituras, que nos ensinam como devemos viver. Por isso, vivermos as relações segundo as virtudes de Deus implica que nós vamos amar como Cristo. E amando como Cristo implica que nós não vamos fazer mal contra o próximo, muito pelo contrário. Nós agiremos em seu favor para que ele possa ter a oportunidade de conhecer a Deus. Por isso, verão Deus em nós, e aí seremos luz. Sendo luz, atrairemos para Deus os filhos de Deus, pois agiremos como reconciliadores dos homens, das pessoas, com Deus. E assim a gente vive o Evangelho. É esse Evangelho que a gente precisa entender. Vivermos em novidade de vida, vivermos segundo o Evangelho de Cristo, é revelarmos Cristo às pessoas e, revelando Cristo, revelamos o Pai, pois quem recebe a nós, recebe o Senhor. Quem recebe o Senhor, recebe o Pai. E a gente precisa entender que é assim que a gente manifesta o reino de Deus, enche a terra com conhecimento da glória do Senhor, porque andamos como os filhos. Não se trata das regras, não se trata de obediência a mandamentos, nem de impor às pessoas o que elas precisam fazer, mas muito pelo contrário, nós vivemos segundo o padrão que Deus estabelece, que é revelarmos as relações segundo as suas virtudes, levando as pessoas ao conhecimento do Pai. Que a gente possa entender isso, compreender essas coisas, que a gente possa entender o Evangelho, crer nas palavras do Senhor e nos submetermos para que a gente possa revelar o Pai ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.